Questão número 4 do nosso material, questão do SESMAC 2018-2, que fala o seguinte: o controle das cáries ocorre em grande parte através da boa escovação dental. Associada a isso, é utilizado creme dental que possui na sua composição diversos compostos químicos, entre eles o carbonato e o bicarbonato de sódio, fluoreto de sódio, etanol e glicerina. Sobre os compostos presentes no creme dental, é incorreto afirmar. Por exemplo, aqui é uma questão que você tinha que ler para saber o que ele quer, né? Então, por exemplo, a estrutura do fluoreto de sódio é NF, sim. Quem é o fluoreto de sódio? É esse cara. Porque eto, ele é um sal. Eto, fluoreto é flúor e eto é o final de sais que não tem oxigênio, realmente não tem. E sódio, então fluoreto de sódio, tá certo. Beleza? Os sais têm final ato, eto e ito, que aí é derivado da reação de neutralização. Que um sal pode ser formado a partir da reação de neutralização. Ácido mais base forma água ou sal, né? Sal e água. Ao contrário, que eu tenho a hidrólise do sal, vai formar ácido e base, certo? E aí você sabe lá na química inorgânica um pouco da nomenclatura de ácidos e bases. Sais e óxidos também. As formas do carbonato e do bicarbonato de sódio são... Então vamos lá, quem é o carbonato? É esse cara aqui, ó, esse aqui é o carbonato. HCO3 é o bicarbonato, então esse aqui é o carbonato de sódio e esse aqui é o bicarbonato de sódio. Você pode fazer o balanceamento, de repente. Sandro, como é que eu sei que é N2? Então vamos lá. O íon carbonato, ele tem NOx -2, ele tem carga -2, tá? E o bicarbonato, ele tem carga -1. Isso você tinha que saber, tá? Então olha só, quando a gente faz o jogo de NOx aqui, eu tenho o seguinte. Lembre-se que os íons é uma espécie química junta, você não raciocina separado. Então isso aqui é uma coisa só. Então o NOx -2 é para a estrutura toda. O NOx -1 aqui é para a estrutura toda, certo? Então olha só, separando aqui no meio, qual é o NOx do CO3? -2. Para a soma dar zero, aqui tem que ser mais 2. O sódio da família 1A. Todo elemento da família 1A tem NOx mais 1. Dá certo, ó, mais 1 vezes 2, mais 2. Divide aqui o bicarbonato. Qual é o NOx do bicarbonato? -1. Então, para dar zero, aqui tem que ser mais 1, certo? Para ser mais 1, vou fazer de outra cor aqui, certo? Deixa eu apagar aqui, pronto. Dividir aqui no meio, ó. Qual é o NOx do bicarbonato? -1. Para a soma em cima da zero, que é a soma do átomo NOx de todos os átomos da molécula, aqui tem que ser mais 1. Sódio é família 1A. Toda a família 1A, NOx é mais 1. Mais 1 vezes 1 sódio só que eu tenho aqui, 1. Aqui eu multipliquei por 2 porque eu tinha 2. Então tá certo. Essas são as formas estruturais. Esse aqui é verdadeiro, esse aqui é verdadeiro, mas eu quero o incorreto. Então vamos lá. Próximo. O bicarbonato de sódio aumenta o pH da saliva. Pois é, o bicarbonato, lembre-se só, o bicarbonato ele é um sal, a gente chama ele de hidrogenossal, porque ele tem um hidrogênio no meio. Antigamente se chamava hidroxal, mas ele é um hidrogenossal. E esse hidrogenossal, HCO3, como ele é um sal, ele veio de um ácido e de uma base. O cátion veio da base, o ânion veio do ácido. Só que o ácido para formar o bicarbonato, ele é um ácido fraco, que foi o H2CO3, que é o ácido carbônico. Já para formar o NaOH, foi a base. Lembre-se que a reação ácido mais base forma sal. Então o sal é a união de um ácido e uma base. Lógico, se o ácido for forte e a base for fraca, esse sal tem um caráter mais ácido. Se a base for forte e o ácido for fraco, esse sal tem um caráter mais básico, que é esse caso. O NaOH é uma base forte. Como é que eu vou saber?
toda base que tem um cara da família 1A ou 2A, com exceção do magnésio, que é da família 2A, se aqui do lado do OH tiver um elemento químico da família 1A ou 2A, com exceção do magnésio, ele é uma base forte. Só que uma base forte com um ácido fraco vai formar um sal com características básicas. E o pH, ele, quanto mais alto o pH, mais básico é. Então, como aqui é básico, vai aumentar o pH verdadeiro. A gente já estudou em físico-química, né? pH e pOH. Então, eu tenho a escala de pH, certo? Que vai de 0 a 14 a 25 graus Celsius. Então, quanto maior o pH, o pH for aumentando, né? pH, então aqui vai ser básico, aqui ácido e aqui vai ser neutro. Se eu pego um sal, como o bicarbonato, que tem características básicas, o pH vai aumentar, verdadeiro. Próximo. A fórmula molecular do etanol é CH3. Você já matava aqui sem precisar desenhar o etanol. Et são quantos carbonos? 2. Quantos tem aqui? 1. Ele quer incorreta, letra D. Vamos ver por que a letra E está errada. Os produtos da reação, ela está certa, né? Os produtos da reação do carbonato de sódio com água são NaOH e NaHCO3. Se eu te fizer uma reação de neutralização parcial, por exemplo, eu vou botar aqui para você ver o negócio. Deixa eu puxar para cá. Muito importante você estudar bicarbonato de sódio. Ele geralmente cai em provas. Então eu tenho aqui, se eu pegar um ácido carbônico e reagir com NaOH, no final eu vou ter água, neutralização total, tá? E eu vou ter o bicarbonato. Mas se for parcial, por exemplo, eu vou produzir água e posso produzir o bicarbonato. Então, o contrário, ou seja, se eu pegar o carbonato e reagir com água, eu vou ter a base e vou ter o bicarbonato. Porque esse ácido aqui, ele é um ácido instável. Ele naturalmente ele se decompõe em água e CO2, certo? Então a questão aqui está correta. Lembrando que, só para lembrar que ácido mais base forma água e sal. Aqui é bicarbonato, não deixa de ser um hidrogenossal, tá? Não é uma reação de neutralização total, é uma reação de neutralização parcial. Lógico que o sentido contrário também é verdadeiro, tá? Então, quando eu reagir esse cidadão com água, botar ele em água, ele pode formar a base e um ácido que é um ácido instável que vai se ligar com esses dois nitrogênios aqui. Aqui não tem dois nitrogênios. Então, o hidrogênio, um vai para a base e o outro vai para onde? Vai para formar o bicarbonato. Ok? Então, tá aí a resposta, porque a E também ela é verdadeira. Se tivesse botado NaOH e H2CO3 também estaria correto. Meu querido fera, eu resolvi voltar agora a fazer essa questão aqui, o quarto, porque eu achei que a explicação que eu dei não ficou muito claro. Então eu resolvi voltar, não vou regravar, vou só completar o final, tá certo? Para explicar por que o produto da reação do bicarbonato com a água são o hidróxido de sódio e o bicarbonato de sódio. Isso aqui é o carbonato, tá? Então, vamos lá. Eu vou vir um pouquinho para cá, vou precisar do espaço da tela para você entender. Olha só. Propriedades químicas do bicarbonato. Então, vamos fazer aqui as reações dele com a água. Então, reação
com a água. Bacana? E é assim mesmo. Quando eu não gosto da explicação, eu volto lá para explicar de uma maneira, de repente, que fique mais clara. Então é o seguinte. A reação de hidratação do carbonato se dá pela capacidade que o íon carbonato tem de ser protonado. O que é protonado, Sandrão? É quando você recebe um íon H+. A gente viu isso aqui, inclusive, lá na acidez e basicidade, ácidos e bases de Bronsted-Lowry, né? Então, por exemplo, no meio aquoso, que é o meio em água, você tem essa seguinte reação. O bicarbonato, ao reagir com NaOH, ele vai estar em equilíbrio. Então ele pode produzir o bicarbonato mais água. Observe que como isso aqui está em equilíbrio químico, no mesmo momento em que eu tenho o bicarbonato e a base, eu também tenho o carbonato e a água. Por isso que aquela questão está certa. É protonado por quê? Porque se você fizer o sentido inverso, você vai ter o seguinte, que o Na2CO3 reagindo com água, após ser protonado, ou seja, receber um hidrogênio que só pode vir da água, né? Um íon H+, um sódio vai sair, logicamente, e você vai ter o bicarbonato, NaCO3 mais NaOH. Sandrão, onde é que entra o NaOH? Pronto, agora nós vamos aqui para a água. Então, a água é a união do íon H+, que é o hidrogênio, ao OH-. Então, quando esse hidrogênio vem para cá, o sódio que tem no carbonato, ele vai se ligar com o OH. E ao se ligar com o OH, ele forma exatamente o hidróxido de potássio. Beleza? Lembrando que essa reação ela ocorre em equilíbrio, ou seja, quando eu tenho uma coisa em equilíbrio, eu tenho os dois sentidos. E eu ainda tenho uma observação para fazer aqui para você, que é o seguinte. Você também pode ter essa outra reação, que é o quê? O ácido carbônico reagindo com NaOH, ácido mais base, né, formando o bicarbonato. Mais H2O. Deixa eu botar para cá. Tá? Para poder... E essa equação também é uma reação reversível, ela ocorre nos dois sentidos. Até porque eu já tinha falado que o nosso querido aqui ácido carbônico ele é instável. Então ele vai se decompor naturalmente em água e CO2, em equilíbrio com ele mesmo, que é o H2CO3. Então, como todas essas reações são reversíveis, eu posso dizer que o Na2CO3, que é o bicarbonato, pode ser utilizado inclusive como agente tamponante em soluções tampões, né? Então a gente chama de agente tamponante. Bacana? Então, meu fera, era isso que eu queria falar para vocês, né? Mostrar para você que, como existe um equilíbrio, o bicarbonato reagindo com água forma o bicarbonato e o NaOH, o hidróxido de sódio. Como o bicarbonato e o hidróxido de sódio formam carbonato de sódio e água. Reação reversível, eu tenho, lembrando que uma reação em equilíbrio, eu tenho ao mesmo tempo um reagente e o produto, e ao mesmo tempo naquela reação, naquele momento. Tá bom?
Então eu voltei justamente para explicar para você, lembrando que ele é protonado, quer dizer que ele recebe um íon H+. Não esqueça a palavra protonado. Bacana?